Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo. Caso você seja novo por aqui, deixe que eu me apresente. Meu nome é Flaubert e sejam bem-vindos ao canal Catedrais de Babel, no qual me proponho a fazer breves comentários, na maior parte das vezes, sobre livros, gibis e sobre os filmes que eu acabei de ver. Então, pois bem, o que me traz aqui mais uma vez? Eu acabo de fazer a leitura de uma obra que foi originalmente editada aqui no Brasil, se não me engano, em meados de 2018. Eu, na verdade, já adquiri uma reedição, porque ela estava prestes a voltar a se esgotar. Então, nesse mercado editorial brasileiro de baixas tiragens, essa é uma obra que se destacou. Ela é de uma autora japonesa, de uma mangaka chamada Kanta Kahama, e ela é considerada uma dessas novas revelações do novo mangá, né? Principalmente porque as obras dela são muito publicadas no mercado franco-belga, e essa obra em particular, ela foi, entre aspas, elencada como um dos 5 principais ou 5 mangás de mais sucesso já publicados ali do mercado franco-belga. E eu estou falando sobre nada mais nada menos do que O Último Voo das Borboletas. Pois é, galera, não é o tipo de leitura que me agrada. Eu relutei muito para comprar ou para ler esse mangazinho aqui, porque ele é bem curtinho, né? Primeiro eu vou mostrar a estrutura dele. Ele conta com uma espécie de casaca, né, de uma sobrecapa. E eu recomendo que... Ela é muito bonita, né? Então eu recomendo que vocês tirem antes de fazer a leitura para não estragar a sobrecapa. Ela, entre aspas, já denota sobre o que a história trata. Ela é ambientada no Japão do século XIX, e ela é ambientada, entre aspas, nesse ambiente da prostituição no Japão. Aí, sem a capa, sem a contracapa, ele tem essa capa metalizada, que é bem discreta, bem elegante. Eu gostei muito do acabamento. E, obviamente, ele vem com marca-página, porque assim, para qualquer livro que tenha algo em torno de 160 páginas, que é esse o caso, o marca-página é sempre uma boa recomendação para que ele já venha juntos, né? E sobre o que esse mangá aqui da Kanta Kahama ela trata? E repetindo, é um romance com floreios históricos. Ela se passa em uma cidade, em uma casa de prostituição que de fato existiu no Japão do século XIX. Algumas personagens, elas são verídicas, elas são históricas, mas a Kanta Kahama que se permite em traços pequenos ou grandes, né, momentos aqui de ficção em cima de um ambiente histórico real. E ela apresenta, entre aspas, como eu já comentei, esse submundo da prostituição, e no caso dessa prostituição de luxo, né? No primeiro momento, há uma aura de glamour em relação à vida dessas meninas aqui que são, né, entre aspas, que subvivem ou sobrevivem nesse ambiente da prostituição, mas ao longo da história, o leitor é apresentado essa noção de que nada nessa vida é glamurosa ou de fato elegante, como esse primeiro verniz das páginas iniciais do mangá ele apresenta. Então ele mostra, entre aspas, a decadência, o abuso por parte dos homens, o fato de que muitas dessas meninas eram raptadas, ou sequestradas, ou vendidas pelas suas famílias que eram extremamente pobres para virar, entre aspas, prostitutas, né? Então, assim, denota uma série de momentos de abuso. Há personagens que são crianças e você fica se perguntando quem são essas crianças. Será que elas são filhas dessas prostitutas da casa? Ou elas são, entre aspas, crianças que foram raptadas e que estão sendo preparadas para adentrar aqui no mundo da prostituição, serão aliciadas e tal. Então, há uma série de temas aqui que ficam subentendidos na trama, que a Kanta Kahama, obviamente, ela conta com a inteligência de você, leitor, para compreender o que se passa ali no ambiente, e ela não dá muitos detalhes sobre, entre aspas, esse entorno que compõe a moldura da história que ela está contando. Repetindo, ela conta com com essa suposição de que você, leitor, é inteligente o suficiente para saber sobre esses meandros da história, ou simplesmente para resguardar um certo mistério em relação a alguns dos personagens. O nome do mangá é bem poético, né, que é O Último Voo das Borboletas.
Tem algumas cenas aqui que eu não sei se eu posso mostrar, né? Já que trata desse ambiente da prostituição. E realmente ele se passa em um bairro onde não há uma casa de prostituição, onde todo o bairro é uma zona de prostituição. Então, assim, a coisa é, apesar desse traço fino e elegante, da forma como a Canta Carrama conduz a história, mas ela não trata de elementos que são, entre aspas, livres de algum tipo de julgamento moral severo. E eu não vou adiantar muitos detalhes sobre a história, mas ele mostra o ápice da vida de uma determinada personagem e depois o princípio da sua decadência, né? Uma pessoa que tinha uma determinada vida glamorizada e que dá sinais a você, leitor, de que aquela vida de glamour, em traços e de sofisticação, está a um passo de ser deixado para trás. E você, leitor, vai acompanhando isso. Eu vou evitar dar determinados detalhes, porque assim, para um mangá, 160 páginas, né, é uma história que tem começo, meio e fim, 160 páginas é pouco. Então eu não vou dizer, entre aspas, o que se passa aqui na história e sobre o desenrolar dela. Só vou adiantar isso, que é um mangá com algumas pinceladas de elementos históricos, que ela se passa numa casa que de fato existiu, numa cidade que existe, tanto a casa como a cidade existe até hoje. Alguns personagens são mostrados na história são históricos, ou são baseados em fatos. Agora, claro que ela romantiza e noveliza muitos desses elementos e cria sua ficção a partir de elementos históricos que ela foi pensando aqui na pesquisa que ela fez. Inclusive, no final do mangá, como um pós-fácil, ou seria uma introdução que foi jogada para o final, não sei, há um longo relato da Canta Carrama do seu processo de criação desse mangá. Que ela foi até a região, conversou com algumas pessoas, conheceu mais profundamente esse ambiente histórico no qual a narrativa que ela queria contar se passava, para dar um certo ar de credibilidade e de verossimilhança à narrativa, né? E é isso, eu me comprometo sempre a gravar vídeos curtos. É uma leitura assim que quanto mais você avança, mais você fica cativado com os personagens. A forma como ela desenha assim é bem instigante, né? Você fica bem, pelo menos eu fico impressionado com a qualidade do trabalho desses mangakás, porque assim, cara, nada aqui no Ocidente se compara com esse afã perfeccionista da cultura nipônica, né? Da cultura japonesa, nada. Porque antes eu tinha muito preconceito em relação a mangás, só tem aqueles shonens, que eu só conhecia aquilo, né, que são aqueles mangás de lutinha, e eu pensava que o mangá era só isso, quer dizer, ledo engano. Eu não poderia estar mais enganado, porque como eu disse, nada aqui no Ocidente se compara com a complexidade, com a meticulosidade e o perfeccionismo com o qual esses mangakás, esses artistas japoneses, eles se dedicam à criação das suas histórias, das suas narrativas e do seu gibi, né? do mangá. É uma coisa assim impressionante. Não tem paralelo no nosso mundo. Nem na Europa, nem nos Estados Unidos, muito menos no Brasil. Nada que se compara com o trabalho que eles realizam. É uma coisa assim espetacular. Então vou deixar aqui minha recomendação da leitura do Último Voo das Borboletas, que é dessa mangaka da Canta Carrama. Originalmente, eu acho que ele foi publicado na França em 2014 e aqui no Brasil, se não me engano, saiu em meados de 2018. Eu sei que essa edição, pelo menos a minha, é uma reimpressão que saiu no ano de 2019. Mas, originalmente, eu não sei em que ano que ela saiu. Ah, não, a primeira edição é de 2019 e a reimpressão de setembro de 2020. Então, eu comprei esse de 2020. Quer dizer, de 2020 para cá já são quase 3 anos, né? Então, enfim, deixa aqui a recomendação para quem tem... Porque assim, eu não gosto muito de histórias que se alongam muito, que tem 10 fascículos, 20 fascículos, etc. Então, eu não compro nenhum desses. Prefiro comprar esses mangás, essas revistas, que elas concluem num volume só, ou que tenham 3, 4, o mínimo possível de fascículos. Só tem uma aí que eu estou namorando comprar, porque primeiro tem o Buda, do Osamu Tezuka, que são, se não me engano, 5 ou 6 volumes que eu vou comprar. E tenho o Dai, né, o Pequeno Guerreiro, o Dragon Quest, que eu não sei se serão 12 ou 15 fascículos. Eu vou comprar porque eu tenho muito interesse, porque eu assistia o anime, então eu quero ler o mangá.
Então, eu deixo a recomendação aqui do Último Voo das Borboletas, da Canta Carrama. Não vou dar muitos detalhes sobre a história, porque, enfim, ela é relativamente simples. É emocionante, digamos assim, é bem cativante a forma como ela apresenta os personagens, mas a trama, ela, entre aspas, tem um final que ela, assim, ela é bem surpreendente e dá um tom poético ao nome da obra, né, O Último Voo das Borboletas, mas eu não vou adiantar muito sobre o que trata a história. Só vou deixar aqui que, de fato, é um, apesar do meu preconceito, ele é um bom mangá, não é o tipo de história, entre aspas, que eu costumo ler, mas tem os seus méritos. E eu não me arrependi de ter comprado e ter lido. E aquele tipo de revista, digamos assim, que assim que você acaba de ler, você tem vontade de voltar e fazer uma nova leitura. Que infelizmente eu não vou fazer agora porque tenho outros gibis aí na mira, então não tenho como parar para reler. Mas mesmo assim é muito impactante, principalmente depois que você tem um desfecho e essa compreensão mais totalizante da obra. Então, pessoal, por enquanto é só. Deixa aqui minha recomendação de leitura do Último Voo das Borboletas, da Canta Carrama. Apesar de eu imaginar que ele está quase esgotado, é bem difícil agora de você conseguir encontrar uma ediçãozinha dessa. Mas mesmo assim, se ainda for possível, vocês tiverem interesse de comprar, pedir emprestado a algum colega, eu acho que vale a pena. E, enfim, né, por enquanto é só. Se vocês gostaram do conteúdo, cliquem no gostei, compartilhe o vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Então, por enquanto é só. Até o próximo vídeo, que eu espero que seja amanhã. Então, até mais, uma boa sorte.